Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Elicelton Farias, especialista aqui em Direito de Família do portal Carreira do Advogado. E neste vídeo a gente vai conversar sobre alguns cuidados que você, como advogado e advogada, deve ter quando construir um divórcio consensual. Aproveita que você está chegando aí, já deixa o seu like no vídeo, isso é bem importante para todos nós, para o crescimento aqui do nosso canal. Aproveita também, já se inscreve, isso mesmo, constantemente, nós estamos fazendo diversas dicas relacionadas a dinâmicas de processos, procedimentos, como advogar na prática na área civilista. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Pessoal, essa nossa conversa aqui partiu de uma grande realidade que eu vejo de muitos colegas advogados e advogadas. O divórcio consensual, aquele que é permitido quando os cônjuges estão em um acordo quanto ao patrimônio, quanto à guarda dos filhos menores, é feito no judiciário de uma forma mais objetiva. Por quê? Está todo mundo de acordo, todo mundo tomou os cuidados necessários, então aquelas partes entram na formatação, você fica com a casa, você fica com o apartamento, a pensão das crianças vai ser R$ 1.000, R$ 2.000, vamos ter ali esse direito de visita, vai ser assim bem delimitado. As partes estão dispostas a transigir, dispostas a organizar tudo e resolver de uma forma mais simples aquela situação, que é o divórcio. A gente chama isso de divórcio consensual. E na imensa maioria dos casos, é apenas um advogado, no caso você, o responsável por lidar com todas essas medidas no procedimento de divórcio. Onde começa os problemas, onde começa as dores de cabeça relacionadas a essa temática. Muitos advogados, por muitas vezes pensarem que é um procedimento mais simples, e que não deixa de ser a verdade, é mais objetivo que um divórcio comum, acaba cometendo diversas gafes e diversas atecnias dentro desse processo que transforma ele em um procedimento que até então deveria ser curto em muito longo. Eu estou cansado de ver isso na prática, algo que deveria ter sido resolvido assim em 1, 2, 3 meses, no máximo acaba prolongando por um longo espaço de tempo. Por quê? Porque o advogado esqueceu um documento essencial, porque o advogado esqueceu uma informação essencial para a peça, o que acaba transformando o que deveria ser rápido, como um divórcio consensual, em algo lento. E é justamente isso aqui que a gente vai conversar nesse exato momento. Quais são os cuidados que você deve ter quando está montando um divórcio consensual? Primeiro deles, pessoal, no divórcio consensual, um dos principais cuidados é a procuração. Parece algo simples, mas vocês precisam ter em mente uma coisa. A procuração tem que estar em nome de ambos os cônjuges, ou seja, ambos os cônjuges vão conferir a você, advogado, o poder para representar eles em juízo. Então, procuração em nome dos dois cônjuges. Pessoal, outra coisa que você precisa muito bem delimitar. Isso eu nem entrei no mérito da peça, tá? Estou entrando no mérito da documentação. Outra coisa que você precisa muito bem pensar quando do divórcio consensual é a formatação da documentação. Documentação de quê? Pessoal, quando a gente trabalha com divórcio consensual, a gente discute basicamente 3 coisas e às vezes menos, a depender da situação real. Primeiramente, o patrimônio. Se houver patrimônio, em alguns casos no divórcio consensual não há patrimônio, tá? Os filhos menores, também se existirem os filhos menores. E é possível guarda desses filhos e algumas disposições conexas, como relação a nome, para alguma prestação alimentar e afim. Vou colocar aqui como conexões. Quando a gente trabalha com bens em um divórcio consensual, o que a gente precisa delimitar? Se não há patrimônio, é simples demais, você faz uma declaração, você pode colocar tanto dentro da própria petição que não há bens, ou mesmo colocar dentro da petição ainda um documento, um termozinho simples, onde as partes vão informar que não há patrimônio apto a ser dividido e ambos assinam. Claro, eles estão em acordo, então não terá problemas nessa assinatura. Por quê? Porque eu quero evitar uma coisa que vai causar muito problema no divórcio consensual e perca de tempo, que é o juiz estar despachando para buscar informações que você, como advogado, deveria ter trazido. Então, por isso a importância de informar, se não tem patrimônio, de cara que não existe bens. Se existe patrimônio, o que eu devo apresentar? Pessoal, se eu digo que tem um patrimônio, então eu apresento o que corresponde a esse patrimônio. Vocês têm algum contrato de compra e venda? Algum termo de doação? Vocês compraram esse patrimônio onde ele tem registro?
certidão de inteiro teor, ou enfim, o documento ou algum documento que comprova esse patrimônio. Se eu estou falando de bens imóveis, se eu tenho um carro, documento do veículo que comprova a existência desse veículo, a situação desse veículo, da moto, de um apartamento, de um boi, o que puder provar. Olha, seja um contrato, a pessoa não tem contrato, não tem doação. Você pode confeccionar um termo da existência de patrimônio e ambos assinarem. É muito comum em cidades menores que não tem nada, contrato, não tem nenhum documento. Então faz um termo, tira a foto do patrimônio e traz para dentro desse processo para eu provar. Por quê? Para o juiz não ficar em dúvida se há ou não há o patrimônio e está despachando para você estar apresentando esses documentos. Então já junta essa documentação. Em relação aos filhos menores. Pessoal, em relação aos filhos menores, eu vou falar esses dois tópicos de uma vez só, porque eles têm muita conexão. A gente tem duas conversas nos filhos menores dentro de um divórcio. Primeiramente, é a questão da pensão alimentícia. Se a gente está num divórcio consensual, eu pressuponho que já existe um acordo em relação à pensão alimentícia. O que eu vejo advogados cometerem um erro assim crasso? E acaba o juiz despachando muitas vezes para saber de uma informação bem simples. Eles informam que não há patrimônio, informam a existência de filhos menores, olha, deixaram 2 filhos, só que não apresentam perante o juízo nenhuma espécie de acordo em relação aos filhos menores, que acaba com o juiz tendo que intimar para o quê? Para saber se foi apresentado, se eles têm um acordo ou não em relação a esses filhos menores, ou se de fato isso é um divórcio consensual. Então o que eu tenho que apresentar aqui? Um acordo em relação a esses filhos menores. Simples demais, pessoal. Você pode fazer um próprio termo de acordo, onde o pai se compromete a pagar, um exemplo, R$ 500 a título de pensão alimentícia todo dia 10 na conta bancária de fulana. É um acordo entre eles, é um divórcio consensual. Então já apresenta esse documento que comprove que, olha, doutor juiz, em relação à pensão alimentícia aqui está ok, estão resolvidos. Bota outro documento que resolve também em relação à guarda. De ambas as partes foi acordado que esse filho ficaria durante a semana com a mãe, no final de semana com o pai, ou a cada 15 dias ficaria com o pai. Enfim, a sistemática provar o sistema de alimentos e guarda, gente. Porque isso é fundamental até para converter. Porque, em tese, o divórcio consensual não poderia nem existir filhos menores, e se existirem, vai para o Ministério Público para dar um parecer. Quando eu já tenho os pais acordando em relação à guarda, em relação a alimentos, eu já tenho tudo fechado. Dizendo, olha, juiz, a gente já resolveu em relação ao patrimônio, a gente já resolveu em relação a essa criança, quais são o valor percentual de alimentos que vai ser pago para ela, que a gente vai resolver a título de guarda, tudo isso você já vai trazer aqui. E conexões, que é a questão de voltar ao nome solteiro, se ele vai pagar alguma espécie de pensão a ela, qual é o prazo disso, ou vice-versa. Tudo muito bem detalhado, não só falar, porque muitas vezes os colegas falam isso na petição inicial e não apresentam nenhum documento que demonstre a existência desses acordos, seja em relação ao patrimônio, seja a sistemática de divisão, seja em relação a esses filhos menores. E uma coisa que eu gosto de fazer e vale muito a pena. Por isso, não só a assinatura da procuração deles, mas para você ainda fechar, organizar muito bem, faz esses documentos de o quê? Um termo de divisão. Como vai ficar a divisão? Porque é Ctrl+C, Ctrl+V. Você copia dentro do termo e joga dentro da petição. Mas o que vai ter nesse termo? A assinatura de ambas as partes. Para depois não ter ali nenhuma espécie de confusão ou desentendimento. Seja, juiz, todo mundo está de acordo com tudo. Pega a assinatura desse pessoal, tudo direitinho, para assim você protocolar o divórcio consensual. Todo amarrado e todo organizado para evitar nenhuma contradição em relação aos temas propostos. Todo mundo entendeu? Então toma muito cuidado, principalmente com a questão de patrimônio em relação a esses documentos que comprovem a guarda e os alimentos prestados aos filhos menores. Quem conhecer um pouco mais sobre o universo do direito de família, uma das áreas de maior atuação aqui no direito brasileiro, eu tenho um curso sobre direito de família, onde eu ensino na prática como lidar com todos esses pilares dessa seara, seja com divórcio, divórcio consensual, divórcio litigioso, com guarda, alimentos, toda a sistemática por trás desses ambientes, por trás desses eventos, desses processos e procedimentos. É uma oportunidade de você ficar a par do universo do direito de família e aprender na prática como lidar com esses processos e procedimentos. Para conhecer o meu curso, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa clicar, vir comigo, mergulhar dentro desse universo de direito de família. É um prazer tê-los aqui comigo. Clica no link da descrição agora mesmo e vem conhecer o nosso curso sobre direito de família. Até a próxima, gente!